Será que essa temporada de Anéis de Poder vai corrigir os erros da sua antecessora? Mais um dia que vamos falar do universo da Terra-média e hoje eu vim comentar minhas primeiras impressões sobre o que vimos no painel de Anéis de Poder aqui na San Diego Comic Con e também sobre algumas coisas que os atores contaram pra gente durante a mesa redonda que rolou com o elenco. Antes de tudo, eu preciso começar com uma mensagem. Eu adorei Anéis de Poder. Eu adorei a primeira temporada. É óbvio que eu tenho as minhas questões com algumas coisas, mas o saldo pra mim foi extremamente positivo. Eu tô muito animada pra segunda temporada, ainda mais com esse novo trailer maravilhoso. Então, eu já aviso que vai ter muito conteúdo da série aqui e não é porque o Pix caiu, porque eu, pelo menos, não vi Pix nenhum. Inclusive, Prime, se quiser, me liga. Bom, vamos lá, começando pelo fato de que esse trailer foi simplesmente fenomenal. A gente já soltou um vídeo analisando detalhes e cenas e tem muita coisa bacana. A gente sabe que existem detalhes que foram alterados da obra original, como a ordem da Forja dos Anéis, e a gente precisa entender como isso vai ser abordado nessa nova temporada. Mais uma coisa que podemos reparar no trailer é que existem elementos muito grandiosos. Os sets de filmagem parecem incríveis, takes na Nova Zelândia, cenas embaixo d'água. E pensando nisso, vale trazer algumas coisas que descobrimos pelo que os atores nos contaram. A primeira coisa, essa segunda temporada é sobre os vilões, sobre o desenvolvimento deles. Conversando com o Sam Hazeldine, que é um novo ator que interpreta o Adar, sim, pra quem não sabe, nós tivemos uma mudança de ator. O Joseph Mawle, o antigo ator, saiu da produção em busca de novos papéis. Preocupante? Talvez. Mas o curioso é que o Sam contou pra gente que o personagem vai ter um aprofundamento maior nessa temporada. A gente vai descobrir um pouco mais dele, do seu passado. E apesar de eu ter colocado o personagem como vilão, tanto eu como o Sam concordamos no nosso bate-papo que o Adar, ele é muito mais complexo do que um vilão ou um herói. As coisas não são tão preto no branco assim. Ele verdadeiramente acredita que tá fazendo o melhor pra ele e pra família dele. Sobre o Halbrand, agora também conhecido como Sauron, ele com certeza vai ser o foco da temporada. A sua mudança para o Anatar, Senhor dos Presentes, e como ele vai manipular o Celebrimbor para o elfo da segmento na Forja dos Anéis, com certeza vai ser o ponto focal. O Charlie Vickers também conversou com a gente, contou muita coisa legal. Primeiro que ele não sabia que seria o Sauron. Pois é, no teste de audição ele tava só como Halbrand e depois ele foi descobrindo aos poucos que o Halbrand não era um cara comum. Meio que uma vibes a gente, telespectador, que ficava meio na dúvida se era ele, se era o estranho. Enfim, ele comentou que não gosta de colocar o personagem como um cara que quer ser mal por ser mal. Ele tem seus ideais, suas crenças e realmente acha que tá fazendo um favor ao tentar unificar a Terra-média. O que faz com que eu me anime ainda mais pra essa temporada, porque eu sinto que teremos um bom desenvolvimento de personagem, tanto do Adar como do Sauron. Falando em Sauron, Galadriel, a Morfydd Clark, contou pra gente que vai ter mais momentos de tensão sexual com o personagem. Muita gente ficou puta dizendo que essa fanfic deles ter um climão e tal era muito zoada, mas sei lá, eu não me incomodei muito não. Se você se incomodou, se prepara, porque nessa temporada tem mais, pelo visto. Uma parada que eu não curti do trailer foi também justamente relacionada a Galadriel. Me parece um pouco porco deixar um texto que coloca a Galadriel acreditando que o anel é um guia, só pra depois colocar um voice-over dela falando que o Sauron a enganou, a deceived, né, foi o termo. Tipo, parece que no próprio trailer eles estão se contradizendo. Isso acontecer ao longo dos episódios, como um desenvolvimento, beleza. Mas aí vai botar os dois lados da Galadriel em um trailer de 3 minutos? Porra, deixa a gente teorizar. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de falar com o Elrond, que é um dos meus personagens favoritos, mas falamos com o Gil-galad, o ator que faz o Gil-galad, e também falamos com o ator que faz o Celebrimbor, e foi interessante porque eles entregaram pra gente que vai ser uma fase de reflexão pros elfos, deles deixarem a arrogância de lado e assumirem que foram enganados na caruda. O Ben Walker fez uma autocrítica sincera à raça dos elfos, mas também disse que podemos esperar boas novas deles, inclusive algumas cantorias e poemas. E no quesito cantorias, a gente não teve o Tom Bombadil pra papear, mas falamos com o Daniel Weeman. E eu vou contar pra vocês que esse foi o bate-papo que eu mais gostei de ter. Ele é o ator que faz o Estranho. Obviamente, a primeira coisa que eu perguntei foi se ele era o Gandalf, mas não foi de um jeito normal. Foi tipo Harry Potter e o Cálice de Fogo, versão alternativa do Dumbledore gritando, desesperado, pra saber se o Harry tinha colocado o nome do cálice. O Daniel sentou na mesa, aí eu, Daniel, você é o Gandalf sim ou não? Obviamente ele não contou. Mas ele entregou uma sessão de psicologia. Ele disse que essa temporada é sobre viver no presente e não teorizar sobre o futuro. As pessoas não conhecem o Estranho porque, assim como conhecer uma pessoa na vida real, não basta ter 1 ou 2, sei lá, 3 momentos com ela. No caso, episódios. As pessoas têm camadas e ao mesmo tempo que as conhecemos aos poucos, enquanto o tempo passa, essas mesmas pessoas vão se conhecendo aos poucos também.
Ninguém é a mesma pessoa que era ontem, nem a mesma pessoa que será amanhã. E por isso nós ainda não sabemos quem é o estranho, porque ele também está se conhecendo e em algum momento nós entenderemos e pegaremos algumas referências sobre a pessoa que ele é. Porque tudo isso que ele está vivendo moldou a personalidade do personagem no futuro. Sobre essas incertezas, não é só a gente que fica no escuro, não. Os atores dificilmente gravam juntos, alguns mal se veem, justamente porque cada um fica no seu próprio núcleo. Às vezes eles recebem o roteiro completo, às vezes não. E alguns roteiros ainda são incompletos para eles ficarem surpresos com alguns acontecimentos. Eu achei essa dinâmica bem bacana, porque fica, sei lá, geral no suspense. Bom, moral da história, eu acredito que essa temporada tem muito potencial. O elenco foi extremamente respeitoso e alguns se mostraram fãs hardcore, como o Ellen Angel, que é o Lloyd Owen. E ele foi um dos que mais elogiou essa temporada. Então, sei lá, em Prime Video we trust. Mas a real é que o que eu mais tô animada pra ver nessa nova temporada de Anéis de Poder são os personagens falando em Sindarin. Gente, eu sou apaixonada pela língua élfica. Inclusive, até já tentei aprender algumas palavras, mas eu confesso que não é fácil não. Bem que eu queria que fosse um dos idiomas da Fluency, porque a gente super afinou nosso inglês e espanhol com as aulas online da plataforma. Lembrando que apesar de não ter Sindarin, a Fluency possui cursos pra você falar inglês e mais outros 7 idiomas fluentemente. Ó, acessa as redes sociais da Fluency, aproveita a condição exclusiva que tá rolando com o dobro de aulas de conversação e já pede pra eles incluírem Sindarin no catálogo, que vai ser sucesso também, né? É isso, meu povo. Dia 29 de agosto chegam os 3 primeiros episódios de Anéis de Poder. Eu não sei se eu gosto dessa ideia, porque normalmente fazem isso quando tem medo que os primeiros episódios não segurem a audiência. Mas tudo bem, vamos de positividade. Conta pra gente nos comentários suas expectativas pra série e fiquem ligados no canal que vai ter muito conteúdo da Terra-média por aqui.